Olá, gente! Tem passado muito tempo desde o último vídeo. Eu estava muito ocupado. Alguns desses dias eu estava orando para pessoas todo dia, até tarde, vendo Jesus fazer maravilhas. Foi um tempo muito bom, mas ao mesmo tempo eu não fiz um vídeo por alguns meses, acho que era. Mas então, tem algo que está queimado no meu coração nos últimos meses, que eu acredito que é uma palavra do Senhor, e foi confirmado faz poucos meses. Um pastor nos Estados Unidos, que eu trabalho muito com libertação, o nome dele é Joshua Shaw, deu uma mensagem, um aviso profético para a igreja, e esse aviso confirmou muitas das palavras que eu tenho dado nos últimos anos, recentemente, até usou muitas das mesmas passagens da Bíblia. Tinha um aspecto disso que Deus estava destacando para mim. Eu vou ler uma das passagens que o Joshua leu em Ageu, acho que é assim em português, é um profeta no Antigo Testamento, capítulo 1, eu vou começar no verso 2 até verso 10. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não viu ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Viu, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Só parando aqui um pouco, eu senti que muitas pessoas estão pensando, onde está a provisão para o meu ministério? E para muitas pessoas a resposta está aqui nessa passagem. O que Deus está dizendo aqui em Ageu está explicando por que parece que está faltando provisão para seu ministério. Temos que entender o que Deus está dizendo aqui. Então vou continuar, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sube ao monte e trazei madeira. Edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Ok, então, eu já ouvi várias pregações dessa passagem que interpretaram a passagem de uma perspectiva da antiga aliança. Mas o Joshua Shaw foi uma das primeiras pessoas, talvez a primeira, que eu ouvi interpretar a aplicação dessa passagem corretamente para nós, com a perspectiva da nova aliança. É importante entender que em Hebreus a Bíblia fala de muitas coisas na antiga aliança que eram na sombra, não eram nas realidades mesmas, mas eram uma sombra do que nós temos em Cristo. E temos que entender isso quando lemos o Antigo Testamento. Então, usamos a Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, temos que entender na nova aliança o que significa a casa de Deus, edificai a minha casa, o meu templo, que está dizendo o Senhor. Muitas vezes é muito comum ouvir hoje em dia a pessoas fazendo referência a um prédio, a um edifício como a casa de Deus, chamam de templo, vamos ao templo. As pessoas falam assim, e isso é uma mentalidade muito da antiga aliança. Vamos ver quão importante isso é, porque não é só uma coisa que nós acostumamos falar assim, afeta muito o nosso pensamento e nosso agir. Então, vamos ler em Atos 7, que o primeiro a morrer pela fé cristã, o Estevão, deu uma palestra e mataram ele, pregou e ficaram enfurecidos. Por que ficaram enfurecidos? Por algumas coisas que ele disse.
Eu não vou ler tudo, mas uma das coisas que ele disse que enfureceu a eles era que ele disse que Deus não habita em prédios. Vamos ler Atos 7, verso 48 e também 54 a 58. Estevão disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. Os testemunhos depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, lemos essa história e entendemos que um dos motivos que mataram Estevão é que ele disse: o prédio não é o templo, não é a casa de Deus. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E se ainda tem alguma dúvida, gente, em Gênesis tem a história de Faraó. Sonhou 2 sonhos e na interpretação José disse: você sonhou a mesma coisa. Os sonhos têm o mesmo significado porque Deus falou 2 vezes, porque isso é firmemente estabelecido. Então vemos aqui também no Novo Testamento que é firmemente estabelecido no Novo Testamento que Deus não habita em prédios. Então, porque 10 capítulos depois, Atos 17, verso 24, depois disso, Saulo presenciou a morte de Estevão, mas depois ele se converteu, mudou o nome para Paulo. Atos 17, Paulo está pregando em Atenas. Ele disse que o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas. Então, gente, é sabedoria concordar com Deus, ok? Se Deus fala de uma forma diferente do que você, se Ele pensa de outra forma, muda seu falar, muda seu pensamento. E se Deus não chama um prédio de templo, vamos parar de chamar um prédio de templo, porque não é assim, Deus não mora. Realmente, historicamente, os romanos perseguiram muito os cristãos na igreja primitiva. E um dos motivos para isso era que achavam que eram ateus, porque o prédio não era o centro do culto. Eles não acreditavam, como os pagãos, que Deus morava em prédio. O centro não era um prédio, era a presença de Deus morando em nós. Então eles nem tinham prédios por muito tempo, além das próprias casas. Muitos se encontravam nas próprias casas. E os romanos achavam: você precisa de um templo, você é como um ateu. E perseguiram eles severamente por isso. Mas hoje em dia tem um monte de crente chamando um prédio de um templo. Eu não estou dizendo que não pode ter templo, que não pode ter estrutura, que não pode ter prédio, que não pode ter estrutura, que não pode ser orçamento, todas essas coisas, mas estou dizendo, eles têm que servir a gente. Não tem nada que ver com onde a presença de Deus habita. Eles têm que ser coisas que estão servindo a gente, mas muitas vezes nós acabamos servindo essas coisas que achamos que são necessários, mas não são tão necessários como pensamos. É o que acontece. Deus está dizendo que, olha, o meu povo está em uma condição horrível. A interpretação de aquele Novo Testamento é que vocês estão construindo suas próprias casas. Nós achamos que estamos construindo os ministérios. Eu estou construindo o meu ministério. Mas o que acontece é que acabamos tendo pessoas servindo ministérios, ao invés de ter ministérios servindo as pessoas. E as pessoas estão numa condição horrível. As pessoas estão precisando de cura, de libertação, de liberdade. Mas o foco do ministério não é edificar o povo, é manter o que nós temos, é aumentar nossa estrutura. Deus disse: vocês estão construindo suas próprias casas, vocês estão correndo atrás dos seus próprios interesses e chama de ministério, mas vocês não estão priorizando o que é importante para mim, que é meu povo, que o povo de Deus é a casa de Deus. E infelizmente, gente, eu posso dizer, estou dizendo isso com humildade, como alguém que precisa da correção de Deus, que quer a correção de Deus na minha própria vida.
Mas infelizmente isso é quase o normal em muitos lugares, que é só grupos que estão querendo que as pessoas servem a eles. E às vezes não tem lugar, não tem igreja local. Lugares que tem muitas igrejas, assim, não tem igreja local onde as pessoas podem receber o que precisam ser edificados. Eu recebo contatos de pessoas em vários países. Nas últimas semanas eu orei para pessoas em África, em Ásia, em Canadá, nos Estados Unidos. E muitas das pessoas, eles não encontram o que precisam numa igreja local. E tem muitas igrejas locais que estão querendo o dízimo deles. Mas eles estão procurando alguém e chamando para alguém em outro país para orar para eles, para falar, para dar um conselho, para receber cura, receber libertação. Estão estando atormentados. A igreja está preocupada com pessoas para apoiar o meu ministério. E por isso, muitas vezes, infelizmente, virou quase normal. O pastor tem ciúme da pessoa indo para outra igreja. Mas se você estivesse servindo as pessoas, você ficaria feliz que a pessoa está sendo edificada, ao invés de ter ciúme, de achar que a pessoa é infiel a você, como se fosse sobre você. Está construindo sua própria casa, ao invés de construir a casa do Senhor. Se alguém achar que estou sendo muito crítico, que estou exagerando, o apóstolo Paulo disse isso em Filipenses. Ele disse para os filipenses: eu vou enviar Timóteo para vocês, porque eu não tenho ninguém como ele, ninguém que vai sinceramente cuidar de vocês, porque todos, ele está dizendo todos menos Timóteo, todos estão procurando seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Muitas vezes é isso que acontece. Achamos que é ministério, mas estamos procurando nossos próprios interesses. Estamos descuidando da casa de Deus, que são as pessoas. E Deus diz: coloquem isso como prioridade. Vocês não têm provisão, por quê? Porque estão construindo suas próprias casas. Talvez por isso. Mas vai construir a casa do Senhor, edificar as pessoas, priorizar as pessoas. E assim vai ter provisão. Vai para os montes trazer madeira para construir minha casa. E madeira no Antigo Testamento, muitas vezes é um símbolo de pessoas. Trazem as pessoas a Jesus. Edifiquem as pessoas. E cuidem. Você tiver prédio ou não tiver prédio, não importa. Gente, eu não conheço uma igreja que eu posso ir na minha cidade, onde eu vou ver o mover de Deus para libertar pessoas, como tenho visto na rua e nas casas das pessoas. É verdade, às vezes, vamos pegar um Uber, vamos para um bairro orar para todo mundo, e vamos ver o que Jesus vai fazer. Eu regularmente vejo mais cura, mais milagres, mais libertação nesse ambiente do que eu poderia ver. Eu não conheço um lugar onde eu posso ver a mesma coisa visitando um culto. Que muitas vezes, ao invés de ser uma infraestrutura que serve às pessoas, virou algo que as pessoas estão servindo. É outra coisa que Deus disse para mim há alguns meses: você não pode dar tudo para a religião e dar tudo para Jesus. E às vezes o que acontece é servir a esse sistema impede a gente de edificar a casa de Deus, de cuidar do órfão e da viúva. É verdade, aqui tem uma igreja grande que gastou milhões para aumentar o prédio, mas nem se importam com o órfão, nem se importam com crianças no sertão que têm uma refeição por dia, que estão sendo estupradas. Que isso é a prioridade de Deus. Extremamente, até na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que negligenciar isso é pecado. Negligenciar o órfão e a viúva é pecado. Mas muitas vezes nós ficamos servindo o que achamos que é o ministério, mas a Bíblia fala realmente de ministério que são ministério de morte e não de vida. O ministério é um negócio pesado que todo mundo tem que servir, não é assim que Deus queria. Virou um negócio pesado? Não é assim. O ministério é para servir as pessoas. A carga que Jesus nos dá é leve. Então, uma história
uma pessoa que lê meu site, ela compartilhou a história nos comentários. Ela disse que estava na equipe de louvor na igreja. Ela tinha assinado um papel dizendo que ia dizimar fielmente, porque estava na liderança. E um dia, ela trouxe o dízimo. Ela não tinha tanto dinheiro na época, mas trouxe o dízimo para a igreja. E Deus disse para ela, mostrou uma mulher para ela, dá $50 para ela. E ela disse, mas Deus, isso é meu dízimo. Deus, eu vou dar isso para cuidar da igreja. E Deus disse firmemente, eu posso imaginar, porque eu já ouvi a voz de Deus como relâmpago, sim, gritando, como Deus, eu imagino que era assim. Deus disse para ela, ela é a minha igreja, dá os 50 para ela. E ela desobedeceu os homens para obedecer a Deus. E o temor do Senhor, porque o temor do homem é uma armadilha, a Bíblia diz. Mas ela desobedeceu os homens e deu dinheiro que era para ser dízimo para a igreja de Deus, que era essa pessoa. E a mulher começou a chorar, porque era uma mãe solteira. Era só esses $50 que tinha para comprar comida naquela semana. A igreja estava negligenciando literalmente a viúva. É pecado, você lê a Bíblia, é pecado negligenciar a viúva. Ao invés de ajudar a viúva, estavam querendo que ela apoiasse o meu ministério. Gente, é muito triste, mas é tão bom receber a correção de Deus. Como disse, estou falando com humildade. Eu sei que Deus está trazendo correção na igreja para que a gente possa refletir melhor a sua glória. Ok? Então eu espero que vocês entendam as palavras, que tenham ouvido para ouvir. E que param, por favor, de dizer que um prédio é o templo ou a igreja, a casa de Deus. Não é. Vamos servir as pessoas, ok? Muito amor para vocês. Tchau.